Amém. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, Paz, a irmãos. todos os irmãos e irmãs, bom dia. Muito bom ter vocês novamente conosco aí nesta manhã, né? Hoje quinta-feira, hein, gente? Olha como o tempo tá passando rápido, né? Dia 3, Hoje- 4? Hoje é 4, né? Segunda foi dia 1º, né? 1, 2, 3, 4. A gente tá tão Segunda, assim terça, quarta, confinado que a gente até esquece dos dias. Dia 4, né? Mas vai passando, né? O mês mal começou, já é 4, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 15, e assim vai, né? Pois é. Mas amém, né? Graças a Deus aí pelos irmãos que estão com a gente, olha. Tá aqui com a gente aqui a Sandra Rodrigues, o Paulo Guedes, o Tiago Santos, né? Tiago Santos tem sempre estado conosco, né, Tiago? Muito legal, viu? Tô feliz de ter você com a gente aqui nas nossas lives. Hoje também temos aqui a Geni Veríssima. Eu não sei quem é, mas seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida, Geni. Deus abençoe sua vida, Geni. A Beth Gonçalves, né? A Raimunda Correia, a Rai, o Zé Reis, a Marcos Amaral e Márcia, a Miriam Albano, né? Carlão, enfim, os irmãos já estão aí entrando, né? Tem alguns que escrevem aqui um bom dia, outros não escrevem, né? Apenas estão entrando. Mas amém, sejam todos bem-vindos, né? A Francisca Vanduila, amiga da irmã Lourdes, né? Zoraia Conceição, a irmã Geni Veríssimo do Flórida. Aonde que é, irmã? Me fala aí, vocês são do Avivamento Bíblico? De qual lugar? Ou de outra igreja? De que bairro? De que cidade? Flórida, Identifica? né? Não, acho que deve ser algum lugar aqui no Brasil que tem esse nome. Mas vamos lá. Fala pra gente aí. Irmã Lourdes, a Vera Lúcia também está sempre com a gente. A Vera é a esposa do presbítero Milton, que dirige a congregação lá de Vila Galvão, em Guarulhos, né? Marli Marinho, a irmã Maria Lúcia, nossa vizinha lá da igreja, lá no Tucuruvi. A Adelaide Gadelha, a irmã Cida lá da igreja, né? Bom Simone dia. Faria. Bom dia a todos. Tia Enfim, Marta. Irmão Edson Carvalho Prado, irmã, minha tia Marta, enfim, muito bem-vindo todos vocês, não é? Olha aí, Samuel Henrique. O Samuel Henrique foi meu aluno, Seminarista, né? amigo do Patrick. É o filho do pastor Vinícius, lá de Porto Ferreira. Que legal, Samuel, que você está com a gente. Fica até o final, hein, meu amigo? Manda um abraço aí pro seu pai, pra sua mãe, pra toda a família aí, né? Amém. Legal, gente. Muito bom. Todos sejam muito bem-vindos. Ó, a irmã Geni tá falando, eu sou aqui do Embu-Guaçu, do Flórida. Tá. Flórida não é nos Estados Unidos. Eu tô profetizando, Porque irmã. ela falou do Flórida. Se ela falasse da Flórida, eu ia falar, é dos Estados Eu Unidos. fiquei pensando assim, eu acho que ela errou a palavrinha, né? Quem sabe ela é da Flórida. É da cidade de Embu-Guaçu. Ela é do... Se não me engano, é campo eclesiástico do pastor Nilson Fidelis, né? Se não me engano, né? Ó, a Evelyn Rangel, minha prima, tá dando um bom dia aqui pra gente. Bom dia, Evelyn. Bom Fica dia. com a gente aí, hein? Tá? Carlos Munhoz, Vicente Salles também não conheço, mas seja bem-vindo, tá?
Glória a Deus. Amém. Então, Amém. Simone está com a palavra aqui. Ela vai ler um texto, vai cantar um louvor e depois nós vamos continuar naquele assunto lá, né? Que a gente começou ontem. Sentimento de culpa. Um assunto bem interessante, tá? À luz da palavra de Deus, vamos ver aqui. E se você puder ir compartilhando aí, né, gente? Vai compartilhando aí a transmissão, né, a live, tá? Quem sabe você faz parte de algum grupo, compartilhe algum grupo aí do Facebook, compartilhe aí com seus amigos, vai curtindo, quem não curtiu ainda vai curtindo, tá bom? Tânia Guimarães também tem sempre estado com a gente. Bom dia, irmã Tânia, Deus abençoe. Vamos Amém. lá. Eu vou ler um salmo muito conhecido, mas um salmo que hoje pela manhã eu estava me lembrando dele. É um salmo assim, que realmente mostra o cuidado do Senhor sobre a nossa vida, que é o Salmo 23. Você deve saber de cor e salteado, não precisa nem abrir aí a Bíblia, nem no celular mesmo, porque com certeza é um salmo que você tem aí guardado no seu coração. E ele diz, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me junto das águas tranquilas e refrigera minha alma. Ele me guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém? Amém. Então, fica esse salmo aí guardado no seu coração. O Senhor é o nosso pastor pessoal, aquele que cuida, né, de nós, como a menina dos seus olhos. Ele tem um cuidado todo especial. E ele diz, né, que ainda que a gente passe por situações aqui, como o salmista diz, né, ele faz a comparação de um vale perigoso, né, o vale da sombra da morte. Ele diz, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O pastor, ele está sempre conosco. Ele está sempre junto das suas ovelhas, amém? Ele leva-nos a repousar nas águas tranquilas. Pelo teu Espírito, ele refrigera a nossa alma, ele nos guia pela vereda da justiça, amém? Então, são promessas do Senhor sobre a nossa vida. Que nesta manhã você possa aí se apegar a esse pastor tão amoroso, amém? Um pastor que tem cuidado de nós, amém? Amém. Eu vou cantar um cântico aqui e eu não sei, talvez aí a tia Marta conheça, o meu sogro, a minha sogra. É um hino do cantor cristão e tem na harpa também, tá bom? Então ele diz assim, ó. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, oh, vem meu piloto ser, oh, não temas, sou contigo.
contigo, seu piloto até o fim. Amém. Olha, o meu pai e minha mãe estão dizendo aqui, canta amanhã a música Meu Deus é maior que o meu problema. Ah, sim. Meu Deus é maior que o meu problema. Sim, pode deixar. Amém. Amém, gente. Sejam muito bem-vindos aí, né? O pessoal que chegou depois da introdução que a gente fez no início. Vou ligar aqui o Instagram também, tá? Deixa eu só me organizar aqui. Só um instantinho. Legal. Então agora nós estamos ao vivo também no Instagram, tá bom? Olha, o Marcos Tresler tá dando glória a Deus aqui. Seja bem-vindo, Marcos. Regina Amaral, Clarence Floriente. Clarence é a Antônia que tá lá em Paris, né? Enfim, todos os irmãos que estão entrando aqui, sejam muito bem-vindos. Márcia Alves, seja bem-vinda. Lilian Gonçalves, Sônia Coluquian, né? Enfim, todos os irmãos, amém, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vai curtindo aí, vai compartilhando. Nós vamos começar então. Nós falamos ontem, né, gente, sobre. Começamos a falar, né, sobre a questão do sentimento de culpa, tá? Então nós vamos dar continuidade hoje aqui. Quem perdeu a live de ontem precisa assistir depois, hein? Porque foi uma introdução muito interessante que a gente fez aqui. Foi meio de improviso, né? Porque a gente começou a ler aqui algumas perguntas, que eu vou até voltar para elas aqui. A gente só leu a primeira e dali a gente começou a comentar e foi longe, né? Mas vamos ler. Vou pedir para a Simone começar lendo um texto bíblico para a gente, que a gente até citou ontem, que é a primeira carta de João, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1, né? Vamos ler lá, 1 João, capítulo 1, isso, 1 João, capítulo 1, versículo 9, tá? Vamos ler. Nós vamos ler aqui, gente, o versículo 9, o versículo 10, tá, Simão? Aí já entra no capítulo 2 e lê o versículo 1, tá bom? Então é 1 João, capítulo 1, versículo 9, 10 e capítulo 2, versículo 1, tá? Quem quiser acompanhar, vamos lá. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido o pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso, amém. Então tá aí, gente. Bom, vamos lá. Então ontem a gente começou aqui, né? Porque nesse material que a gente está seguindo aqui, nesse livro que eu estou seguindo, os autores eles colocam no final desse capítulo sobre o sentimento de culpa, eles colocam um teste aqui. Faça um teste, né? Então eles colocam algumas perguntas para a gente refletir. Então, até no final eles dizem aqui, se você respondeu sim, né? Só para responder sim ou não para essas perguntas, tá? Não são respostas complicadas, sim ou não. Se a pessoa respondeu sim para mais de 3 perguntas, né? É porque você provavelmente, né, é propenso a ter esse sentimento de culpa. Porque, veja, uma coisa que a gente tem que entender, até quando eu estava lendo esse capítulo, eu lembrei que quando a gente falou do medo e quando a gente falou no início dessa semana, a gente falou do estresse, né? Quando a gente falou do medo e do estresse, a gente falou que de forma equilibrada, tanto o medo quanto o estresse tem um aspecto positivo, né? Quem acompanhou lembra, porque o medo, você não pode ter o medo doentio, mas
uma certa dose de medo equilibrada é até um mecanismo de defesa para a gente, né? O estresse também. Um estresse assim, que é seria um aspecto positivo, do estresse, é que você, em determinada tarefa, você pode ficar mais focado, né? Você pode ficar mais concentrado ali e isso pode te ajudar na sua produtividade, mas não pode ser uma coisa constante. E o sentimento de culpa é a mesma coisa, você precisa ter esse senso de culpa. É importante o senso de culpa para você não errar, para você não pecar, para você, para você ter um comportamento de acordo com a vontade de Deus e de acordo até com as regras, né, sociais, enfim, tá? Agora, o problema é quando o sentimento de culpa ele é exagerado, né? Ou ele até fala aqui, é uma falsa culpa. É um falso sentimento de culpa, né? E em tudo tem os extremos, né, gente? Porque a gente vai ver aqui nessa live, né? Talvez a gente continue amanhã. A gente vai ver que tem aquelas pessoas que têm uma consciência hipersensível, tá? E geralmente essas pessoas que têm uma consciência hipersensível são as que estão mais propensas a ter essa falsa culpa, esse falso sentimento de culpa. E tem aquelas pessoas que não têm, que a consciência é muito insensível, né? Não tem sensibilidade nenhuma, né? Então essas pessoas também já é o outro extremo, né? Um é sensível demais e se sente culpado por tudo, e o outro não se sente culpado por nada, né? Vai atropelando tudo e todos e tá tudo bem, né? Então, são os extremos, tá certo? Que a gente precisa sempre evitar, tá? Mas, para a gente avaliar se de repente a gente tá com esse sentimento de culpa que não é equilibrado, que é falso, né? Então, a gente tem essas perguntas aqui, tá? Então, ontem nós fizemos a primeira pergunta, né? Eu só vou repetir, não vou comentar, que senão a gente não termina hoje de novo. A primeira pergunta é a seguinte: você cresceu em um ambiente, né, onde havia autoritarismo e intimidação, e aqui a gente incluiu, né, onde havia legalismo, tá? Então, pode ser no contexto da família, pode ser no contexto até da igreja mesmo, né? Então, foi aqui que a gente falou do caso lá do Philip Yancey, que cresceu numa igreja que era até racista, né? Lembra? Então, quem não assistiu a live de ontem, assista, porque a gente explicou bem isso aqui, tá? Por quê? Como o autor diz aqui, existe uma relação direta entre determinadas condutas e o sentimento de culpa. Uma pessoa que está com esse sentimento de culpa falso, né? Ela termina, esse sentimento de culpa termina se refletindo no comportamento, na conduta da pessoa, tá? Então, a segunda pergunta aqui, ó, pra gente fazer o teste, né? Vai fazendo o teste aí, se você responde sim ou não. Se você responder sim a mais de 3 perguntas, é porque você pode estar propenso a ter esse sentimento de culpa, né? Então, a segunda pergunta é a seguinte: é muito difícil perdoar os próprios erros, né? Você tem dificuldade para perdoar a você mesmo? Para perdoar os seus próprios erros, porque tem pessoas que não se perdoam, elas têm dificuldade de perdoar a si mesmas, elas têm dificuldade de se apropriar do perdão de Deus, de se apropriar da graça. Lembra que a gente falou ontem aqui sobre a graça? A pessoa tem dificuldade de se apropriar da graça de Deus, tá? Outra pergunta: é difícil para você perdoar aqueles que te ofendem? Né? Porque se você não perdoa a si mesmo, então você não vai perdoar os outros também, né? Se você não perdoa nem a você mesmo, como é que você vai perdoar os outros? Né? Então a pessoa que tem um sentimento de culpa assim, exagerado, é uma pessoa que tem dificuldade também de perdoar os outros,
Não é? Por quê? Porque ela é uma pessoa muito, muito perfeccionista muitas vezes, sabia? O perfeccionismo também está ligado a isso aí. Tem até uma pergunta aqui, deixa eu ver aqui. Não sei, acho que eu não... Mas enfim, depois a gente acha aqui. Acho que não está entre as perguntas, tá? No texto lá. Que a gente já vai ler daqui a pouco, né? Mas veja uma pessoa extremamente perfeccionista, tudo certinho, né? Tudo, né? Isso daí, gente, pode ser uma característica de uma pessoa, né, que tem também esse problema de sentimento de culpa, tá? Vamos ver aqui, ó. Outra pergunta. Está constantemente com medo de quebrar alguma regra social? Você está sempre com medo de quebrar alguma regra social? Gente, às vezes eu compartilho aqui com vocês, né, com a Simone, as nossas próprias experiências, porque as nossas experiências podem servir de exemplo, né, de parâmetro, né? Eu falo, eu já falei lá na igreja para os irmãos, né? Eu passei uma fase da minha vida que eu acho que eu ainda não tinha tido um encontro com a graça de Deus, né? Eu já tinha ouvido falar muito da graça de Deus, mas a graça de Deus estava aqui, ó, na minha mente, mas não tinha descido para o meu coração. É interessante, eu cresci na igreja, estudando a palavra de Deus. Eu já tinha, acho que eu já tinha feito até o seminário, acho que eu já tinha até formação em teologia. Eu poderia conceituar muito bem a graça de Deus, mas ela estava aqui, ó. Ela não tinha descido para o meu coração ainda. Ela estava na teoria, ela não estava na prática. Então, eu falo pro pessoal, né? Outro dia eu estava pregando lá na igreja, até acho que a minha filha, meu filho estavam lá ouvindo a mensagem, eles acharam engraçado, né? Porque às vezes os filhos nem conhecem certas coisas a respeito dos pais, né? E eu falei, teve uma fase da minha vida, por exemplo, que se eu fosse orar 1 hora, se eu ficasse 1 hora orando, 40 minutos, 45 minutos era para ficar confessando pecado o tempo inteiro. Eu não tinha entendido. Veja, eu não estou falando que você não deve confessar pecado, porque a gente tem que confessar. Né? É um dos pontos da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas era uma coisa meio doentia no meu caso. Porque eu fazia aquela lista de pecado que eu tinha cometido e eu ficava ali um por um. E quando eu terminava, eu pensava, não, eu vou dar mais uma repassada aqui para confirmar mesmo, né? Para ter certeza mesmo que Deus ouviu, que Deus me perdoou. E eu ficava ali, era um negócio meio... Até meio, não sei se posso usar essa palavra, até meio paranoico. Eu ficava... Então, assim, se eu ficava 1 hora orando, eu ficava 45 minutos só confessando pecado. Eu não tinha nem tempo para adorar, para louvar, para interceder, né? Às vezes, se eu passava assim num farol, assim, no farol lá, tô dirigindo, eu passava num farol amarelo ali, eu já, meu Deus, eu preciso pedir perdão para Deus. Passei no farol amarelo, meu Deus. Entende, gente? Então, isso daí é uma consciência muito sensível. Eu sofri um bocado com esse negócio aqui, de sentimento de culpa, né? De não entender a graça de Deus, de não me apropriar da graça de Deus, né? Hoje, graças a Deus, estou liberto. Né? Mas eu estou compartilhando a minha experiência aqui, porque você veja, eu tinha uma formação cristã, eu já tinha até feito seminário. Já era casado. Já era casado, já estava no ministério e estava muitas vezes com essa paranoia. Eu não tinha entendido a graça, sabe? Então, veja, gente, a gente precisa entender a graça de Deus, né? E volto a repetir, né? Você precisa ouvir, eu não posso ficar conceituando tudo de novo, você precisa ouvir a live de ontem, né? Quando a gente fala da graça, a gente não está aqui incentivando um abuso da graça, né? Não abusar a graça, tá? Não abusar da graça, mas
a gente precisa entender o que é a graça de Deus, né? Então, a pessoa que está com problema de sentimento de culpa, ela é uma pessoa que ela está constantemente com medo de quebrar alguma regra social, né? Ó, outra pergunta. Você fica muito aborrecido quando alguma coisa não sai de maneira perfeita? Olha o que eu falei do perfeccionismo, né? Tem que sair ali, não pode ter um deslize. E, gente, isso é complicado porque às vezes a pessoa pode... Essa paranoia, eu estou usando essa palavra, não sei se é a melhor palavra, mas essa paranoia pode entrar dentro de casa. E aí, os pais podem fazer essa cobrança em relação aos filhos, né, de um perfeccionismo assim exagerado. E isso é complicado, isso pode acarretar alguns problemas até emocionais, tá, na vida dos filhos também. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Outra pergunta, você sente com frequência complexo de inferioridade? Porque como a pessoa acha que ela tem que alcançar um padrão muito alto de perfeição, então quando ela não consegue alcançar, porque ninguém consegue alcançar, a pessoa fica frustrada e se sente inferior. Aí entra o complexo de inferioridade, né? Você sente-se facilmente desgostoso consigo mesmo e com os outros? Você está sempre desgostoso com você e com os outros? Por quê? Porque você acha que você tem que alcançar um padrão, né? Um padrão de perfeição. E você cobra isso de você e cobra dos outros também. Esse padrão de perfeição, né? Aí, como você não consegue alcançar e os outros também não conseguem alcançar, aí você fica chateado. Às vezes até com o seu cônjuge, com os seus filhos, porque eu falei, aí vem uma cobrança, né? E essa cobrança é que pode ser um perigo, né? Não estou dizendo que os pais não devam cobrar os filhos, tá, gente? Mas a gente tem que saber achar um equilíbrio aqui, né? De uma forma que a gente possa cobrar, mas assim, de uma forma graciosa, né? Com graça, incentivando, mostrando, né? O lado positivo daquilo que você está incentivando o seu filho a fazer, porque se for uma coisa só de lei, de legalismo ali, é complicado, isso pode acarretar certos problemas. Também, eu estava lendo aí um comentarista que ele fala em relação à questão de sentimento de culpa, que você tem que tomar cuidado com as suas palavras na hora de falar, né? Que diz que isso se desenvolve no período da infância. Tu acha que não é no período da infância que se desenvolve, né? E aí o que acontece é como ele estava dando o exemplo de um garoto que derruba o leite no tapete, aí vem lá os pais e dá aquela bronca e fala que ele é um desastre, que ele tá sempre fazendo coisa errada, que olha só, você estragou o meu tapete, tipo mais ou menos isso. E a criança dispara o gatilho da memória da criança, e aí ela fica com aquele sentimento de que ela realmente é um desastre. Que ela não faz nada certo, que sempre ela faz tudo errado, ela fica com aquele medo, ela se retrai. Ela se retrai. Exatamente. E aí ela carrega isso dentro dela e aí ela vai passar isso para as próximas gerações, né? Que é o que você acabou de falar aí. Então, ele fala que na verdade não é que você não possa corrigir, né? Não, ele dá um outro exemplo de falar que, por exemplo, o tutor, o cuidador, o pai, ou o professor, ele pode corrigir, mas com amor. Fala, ó, você errou, tudo bem, mas isso acontece, né? Toma um pouquinho mais de cuidado da outra vez e tal. É uma forma de você falar que é a forma correta. Mas tem muitas pessoas que logo já abrem a boca para jogar um monte de ira, de raiva, até na criança, né? O jeito de falar, né, irmãos, é muito importante, né? Você pode falar, né? É como tem aquele versículo que diz que Jesus, está lá no Evangelho de João, né? Eu não lembro agora a palavra, o
texto exato do versículo, mas diz que Jesus veio em graça e em verdade, né? Em graça e em verdade. Então veja, você tem que unir a verdade com a graça, né? Porque a verdade nua e crua, sem graça, é complicado, às vezes, né? Então você tem que falar a verdade, mas sempre temperado com graça, né? Ou como diria o apóstolo Paulo, temperado com sal, né? A palavra temperada com sal, né? Com graça. A gente precisa ter graça, gente. Para falar, você pode falar coisas muito... você pode confrontar, às vezes, uma pessoa de coisas muito... Opa, voltamos no Face. Então você pode confrontar uma pessoa por questões bastante delicadas, né? Mas se você faz isso sem a graça, sem graça, aí você pode perder a pessoa. Agora, se você fizer isso com graça, né? Aí é outra coisa, né? E a gente precisa ter, aquela questão do ambiente, né? Na família, na igreja, né? A gente precisa buscar construir ambientes de graça, né? Não ambiente de peso, né? De cobrança, de legalismo, né? Porque aí é complicado. Então veja, só para terminar aqui, mais duas perguntinhas. Essa próxima tem a ver com aquilo que a Simone estava falando. Então é a seguinte pergunta: fica excessivamente preocupado com o julgamento que os outros fazem de você, né? Você fica preocupado com o julgamento que os outros fazem de você, né? Por quê? Porque talvez já tenha o complexo ali, né? Já tem o complexo. A pessoa está insegura, então ela está sempre preocupada com o julgamento que os outros fazem dela, né? Outra pergunta. Olha só, essa é interessante também, gente. Na sua imaginação, Deus está sempre descontente por causa dos seus pecados e imperfeições? Qual a imagem que você tem de Deus? Você tem a imagem de Deus, aquela imagem de um Deus bravo, irado, pronto para mandar um relâmpago para te consumir, porque você passou um farol amarelo, porque você, né, enfim, ou porque você fez uma coisa que você sabe que desagradou mesmo o Espírito Santo. Qual a imagem que você tem de Deus? Um Deus sempre descontente, né, por causa dos seus pecados e imperfeições? A gente sabe, né, irmãos? A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. A gente sabe disso, que nós temos que ter esse cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas às vezes tem pessoas que elas têm uma imagem de Deus, que Deus está sempre pronto para detonar, para, né, para vir e consumir, né? Então... Muitos falam que esse sentimento ela traz de casa. Por quê? Porque, por exemplo, o pai foi muito rude, muito áspero, ela teve uma infância complicada, né? As pessoas têm muitos problemas dentro do lar. Então, quando ela, por exemplo, se converte, ela traz isso com ela. Então, ela faz aquele parâmetro entre o pai terreno e o pai celestial, né? Ela traz isso dentro dela, até de forma inconsciente mesmo. Então, essas questões são questões difíceis, né? Mas pessoas que têm, né, o problema do sentimento de culpa, elas às vezes têm uma visão, né? Uma visão equivocada de Deus, né? Depois, se der tempo, não sei, amanhã ou quem sabe semana que vem, né? Porque amanhã já é sexta-feira, a gente pode até falar, né? Um texto que ele até cita aqui no estudo aqui, nesse capítulo, que é um texto que é um dos textos mais clássicos, né? Sobre o amor de Deus, a graça de Deus, que é a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo é um texto
Maravilhoso, maravilhoso, né? Bom, mas vamos lá. Então, eu vou lendo aqui algumas partes e aí a gente vai comentando, tá? Então, ele diz aqui, olha, muitas pessoas vivem com um sentimento de culpa infundado, tá? Um sentimento de culpa sem fundamento, né? Que ele chama aqui de culpa falsa ou duvidosa. Porque o sentimento de culpa na dose certa, na dose equilibrada, é importante. Mas o sentimento de culpa, né, que ele chama aqui de falso ou duvidoso, esse sentimento de culpa, ele é infundado, ele não tem fundamento, tá? Então, ele diz aqui que essas pessoas, né, que têm esse sentimento de culpa infundado, isso lhes causa conflitos, né, conflitos interiores e as seguintes tendências, né? Quais são as tendências? Complexo de inferioridade, tá? Complexo de inferioridade pode estar ligado a essa questão do sentimento de culpa. Perfeccionismo, aqui que eu tinha falado, né? Perfeccionismo. Autoacusação constante. A pessoa está constantemente se autopunindo, né? Se autoacusando, né? A gente tem até aqui até no catolicismo, né? Eu não sei como que é hoje, mas a gente, pelo menos no passado, eu sei que tinha isso, que era aquela coisa da pessoa ficar se autoflagelando, né? Não é, Simone? Sim. Tem até os filmes, né? Tem uns filmes aí que falam da Idade Média, né? Que a pessoa fica se autoflagelando, né? Como que tentando se purgar ali dos seus pecados, né? Então, claro, isso é um exagero, mas existem pessoas que ficam, né, se autoacusando, né, constantemente. Aí o medo do fracasso também ele coloca aqui como uma tendência de uma pessoa que tem sentimento de culpa, né, o medo de fracassar, tá? E uma exigência demasiada nos relacionamentos. Aquilo que eu estava falando, né? Que a pessoa ela é tão perfeccionista, ela é tão assim, ela se cobra tanto que ela cobra os outros também. Ela cobra tanto a perfeição dela que ela cobra os outros. Aí, o que acontece? Afeta o relacionamento, gente. Se você começar a cobrar demais, né? Quem que gosta de estar num relacionamento que você é cobrado demais, excessivamente ali? Né? É difícil, né? Então, essa cobrança exagerada, né, ela termina causando problema de relacionamentos, tá? Então veja como é importante a gente ter uma vida equilibrada, né, gente? Em todos os aspectos, porque se a gente não tem uma vida equilibrada, isso termina afetando os nossos relacionamentos também, né? Às vezes a gente não se dá conta disso. E a pessoa vive numa prisão também, né? Não se liberta, porque ela sofre com esses sentimentos que ela tem, né? Ela precisa de libertação, né? Exatamente. Bom, vamos lá. Agora, olha, aquele equilíbrio que eu falei, né? Olha só que interessante essa colocação aqui. Diz aqui, o sentimento de culpa é um recurso útil que estimula a conduta correta e respeitosa, favorecendo a boa convivência. Tá? Então, o sentimento de culpa, dentro de um equilíbrio, né? Nem uma consciência hipersensível, nem uma consciência hipercauterizada, nem hipersensível, nem hipercauterizada, quando você tem um equilíbrio aqui, isso daqui é um recurso útil, tá? Que estimula a conduta correta, né? A conduta respeitosa e favorece a boa convivência. Né? Porque, veja, você tem que ter certos limites também, tá certo? Então, o sentimento de culpa em equilíbrio, ele vai te calibrar, né? Você nem vai se tornar uma pessoa
que fica exigindo a perfeição dos outros, e também nem vai ser uma pessoa que não sabe o seu limite, que vai, né, vai para cima. Por quê? Porque tem uma consciência que não tem, que é totalmente insensível. Eu estava lendo né? um artigo que diz que só os sociopatas e os psicopatas não têm sentimento de culpa. Mas não tem nenhum. Não, tô brincando, né? Mas é verdade, porque o psicopata ele não tem mesmo nenhum sentimento de culpa, por isso é que ele faz, né, coisas, né, terríveis. Mas nós precisamos ter pelo menos um pouco, porque a nossa consciência ela precisa trabalhar em função de determinadas coisas que a gente faz, né? Exatamente. Então... Ó, quer ver? Isso, pegando esse gancho que a Simone falou aqui, ó, o autor diz assim: o sentimento de culpa real, né, o equilibrado, o sentimento de culpa real é sintoma de uma consciência alerta, que a gente precisa ter, né? Aí, ó, consciência alerta, nem hipersensível, nem que eu falei não, eu usei uma palavra aqui, Nem lembro. que não tem, né? Puxa vida, fugiu a palavra. Eu não gosto que ele interrompe essa sequência aqui, né? Nem uma consciência sensível demais, nem insensível demais, né? Então, o sentimento de culpa real, equilibrado, ele é sintoma de uma consciência alerta, que serve de autocensura e previne os delitos e a falta de moral, né? Porque uma pessoa que tem uma consciência equilibrada, ele sabe até onde ele pode ir, a partir de onde ele não pode ir, né? Então isso vai prevenir delitos e falta de moral, né? Tem muitas pessoas também que não cuidam, né, da sua relação com Deus, da sua relação com as pessoas, vão permitindo que a sua consciência fique cauterizada, acho que foi essa palavra que eu usei há pouco. A sua consciência vai ficando cauterizada, hipercauterizada, e aí nada mais a incomoda, né? Magoar pessoas, pisar em pessoas, ou até mesmo delitos, né? Na área moral mesmo, sexual, a pessoa já não tem mais limite nenhum, vai que vai, né? Não importa mais nada, tá? Então, veja, são os extremos, né? Então, vamos lá. Ele diz aqui, ó, se a culpa é comprovada, né, se você não está exagerando na dose do sentimento de culpa, se você realmente tem culpa no cartório, né, porque existe, né, a culpa aí real, tá? Se a culpa é comprovada, qual é a solução? A solução está em buscar a reparação, né, sempre que possível, e pedir perdão a Deus e às pessoas ofendidas, né? Então veja, vai haver casos que talvez você precise reparar alguém, né? Precisa reparar alguém de algum prejuízo que você causou para a pessoa. Isso é real. Pedir perdão, né, né? No caso. Mas existem certos casos que originam, né, certos tipos de prejuízo, né? Às vezes até financeiro mesmo, até material mesmo, né? Então você tem que buscar reparação, reparar isso, né? Sempre que possível, às vezes não é possível, né? Ele dá até o exemplo aqui de uma pessoa que foi muito cruel com a esposa e tal, né? Mas que depois, quando a consciência dessa pessoa começou a despertar, é um caso hipotético que ele cita aqui no livro, né? Um homem que já estava velho, já próximo da morte, aí que a consciência dele começou a despertar, né? Quando ele viu que a morte estava chegando, né? Aí a consciência dele começou a despertar e ele viu o quanto ele causou de mal para a esposa dele e para a filha dele. Só que a esposa já tinha morrido, então não tinha mais como reparar. E a filha não queria falar com ele mais, né? E também era uma situação meio difícil, tá? Então veja, a gente tem que buscar, né? Se a culpa ela é real, ela é comprovada, a gente tem que buscar reparação quando é possível, pedir perdão a Deus e às pessoas ofendidas, se for possível, né?
Aí ele diz aqui, ó, Deus está disposto a perdoar até as maiores falhas, mesmo aquelas que não são perdoadas em nível humano. Tá, gente? E aqui é a mensagem da graça de Deus, que muitas vezes, às vezes a pessoa não entende, né? Ah, mas fulano fez isso, fez aquilo, agora virou crente, agora está perdoado, né? É esse o problema, as pessoas não entendem a mensagem da graça de Deus. É isso mesmo. Deus pode perdoar, né? Deus pode. Se a pessoa se arrependeu de verdade, é porque tem muita gente também que, né? Ele perdoou o ladrão da cruz, né? Exatamente. Eu estava lembrando disso aqui agora. Né? O homem lá que estava crucificado com Jesus lá, os dois ladrões, um deles se arrependeu. E foi de coração. Você percebe que Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Exatamente. Por isso a motivação do coração, né? Por isso que foi de coração, porque Jesus, né, que conhece os corações, falou para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O homem tinha sido um ladrão, gente, a vida inteira. No último momento ele se arrependeu, e foi um arrependimento verdadeiro. E se houve, né, o arrependimento verdadeiro, ele foi perdoado. A graça o alcançou. A graça de Deus, ela é maravilhosa, gente. A graça de Deus, ela pode chegar em lugares, em pessoas que a gente jamais imagina. Né? Tem até um livro do Philip Yancey, esse eu não li ainda, mas o nome do livro é Encontrando Deus nos Lugares Mais Inesperados. Eu já li algumas partes desse livro, porque eu tenho um outro livro dele aqui, que é uma coletânea, né, de vários livros dele. E ele fala de prisões em que ele visitou, né, de homens ali, aqueles homens presos naquele ambiente triste, mas que ele foi ali e ele viu a graça de Deus ali operando. Né? Ele viu ali a graça de Deus operando. Porque a graça de Deus, irmão, pode operar em lugares que a gente não imagina. Tá? Então, olha que interessante. Deus está disposto a perdoar até as maiores falhas, os maiores pecados. Mesmo aquelas falhas que não são perdoadas em nível humano. Deus pode perdoar. Tá? Então, quando a pessoa vive com um sentimento de culpa exagerado, isso acontece por quê? Porque a pessoa ainda não entendeu o que é a graça de Deus. Ela não entendeu o perdão de Deus. Ela não entendeu o poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Ela não entendeu, né? E não só não entendeu, como não conseguiu se apropriar dessa graça. Né? Aí é que tá, aí é um ato de fé. Você se apropria da graça de Deus. Você se arrepende, confessa o seu pecado, abandona, né? E se apropria da graça e descansa. A partir daí, meu amigo, você tem que descansar. Descansa a sua consciência. Do comentário que eu estava lendo, ele fala que é como você... no passado você fez algo ou teve uma situação que você, né, acarreta sobre você aquele sentimento de culpa. Você tem que pensar que você tem pela graça, você tem uma nova chance de recomeçar uma nova história, ele fala. Né? Recomeça uma nova história. Quem que fala isso? Não, eu vi num comentário, eu estava lendo um comentário ontem sobre essas questões. E o autor do artigo, ele falava que é como se a pessoa falasse assim, olha, o passado ficou para trás. Eu preciso recomeçar uma nova história. Por exemplo, fazer novamente, como se ele estivesse falando assim, eu errei, mas eu vou tentar acertar agora. Tem isso em mente, né? Tentar acertar. Então, seguindo aqui. Para receber de Deus o perdão e a reconciliação, também é necessário perdoar os outros. Isso ajuda no processo de perdoar a si mesmo. Tá? Então você tem que perdoar você mesmo e perdoar os outros. Não é? Tá? São duas coisas que estão muito relacionadas aí.
Vamos ver, que mais aqui? Olha, ele fala aqui, por exemplo, gente, ele fala aqui, por exemplo, da consciência insensível, né, que eu estava falando, né, da consciência insensível, olha só. Ele fala assim, existem consciências demasiadamente limitadas, né, que a limitada é a sensível demais, tá? Então existem consciências demasiadamente limitadas, outras não têm limite nenhum, né? Porque o limite é importante, você percebe? É o que a gente falou, é o equilíbrio, né? Mas tem gente que o limite é muito exagerado, né? É demasiadamente limitado. Tem outro que não tem limite nenhum, é a consciência insensível, né? E os que não têm limites acham que tudo está bom, né? Portanto, é necessário contar com normas externas e transcendentes, principalmente, princípios éticos de valor universal, tá? Então, por causa muitas vezes dessas pessoas de consciência insensível, é que você precisa contar com normas externas, às vezes leis, né? Leis, né? Como todos os países têm as suas leis, não é verdade? Então tem que ter as normas externas e transcendentes. Transcendentes é aquelas que vêm de Deus, né? Que é o ser transcendente, no qual a gente acredita, né? Então, princípios éticos de valor universal, né? O problema hoje, né, gente, que a gente vive num tempo em que está tudo de ponta cabeça, né? Infelizmente. Hoje a gente vive num tempo... hoje a gente vive num tempo em que o errado passou a ser certo e o certo passou a ser errado, né? Acho que quem está um pouquinho antenado aí com os acontecimentos sabe, né, que infelizmente a gente está vivendo esse tempo que você pode abortar uma criança, mas se você quebrar um ovo de tartaruga daquele projeto Tamar, você está preso, você vai para cadeia. Que entendeu? Coisa, não? Se você né, prejudicar ali um ovo de tartaruga, você está frito, você vai para cadeia. Mas abortar uma criança não tem problema, né? A gente está num tempo muito complicado, né? Mas nós temos a consciência, né, da qual Deus dotou. Deus dotou todos os seres humanos, né? Todos os seres humanos já nascem com a consciência moral. Isso aí é um dispositivo que não tem como a pessoa querer... Aliás, esses movimentos que tentam inverter valores, eles... Você quer que eu fale uma coisa para você? No fundo, eles sabem que eles estão errados. Eles estão tentando calar a consciência. Eles estão tentando calar Deus na vida deles. Eles estão tentando calar a consciência. Se rebelam contra Deus. Se rebelam contra Deus, contra os valores, contra os princípios. Mas no fundo, eles sabem que eles estão errados. E que eles vão ter que prestar contas a Deus. Por quê? Porque Deus, ele dotou o ser humano, todos os seres humanos, de uma consciência. Aliás, o apóstolo Paulo fala disso. Quer ver? Vamos terminar com esse texto. Romanos 2. Abre lá, Simone. Romanos capítulo 2. Deixa eu achar aqui o versículo, né? Que o apóstolo Paulo fala, inclusive, que nós vamos ser julgados diante de Deus, né? Inclusive por esse critério também, né? Ó, deixa eu ver aqui, deixa eu achar aqui, só um minutinho. Vamos ver aqui, peraí, com a minha Bíblia, deixa eu pegar com a minha Bíblia, porque a Bíblia dos outros a gente não se localiza bem, né? Ó, tá aqui. Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Diz assim, olha. Quando, pois, os gentios, aqui os gentios são os não-judeus, né, os incrédulos, né? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Mas o versículo mesmo que eu quero destacar é o 15. Romanos 2,15. Estes mostram a norma gravada no seu coração,
testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Olha aqui, tá claro aqui, né? O apóstolo Paulo diz que existe uma lei gravada no nosso coração, tá? Que é a consciência, que Deus dotou cada ser humano de consciência, né? Deus dotou cada ser humano de consciência, tá? Então tem uma norma da lei gravada no nosso coração, né? Como diz aqui, ó, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Porque a gente não fica nessa batalha, não tem vezes que a gente fica. Faço ou não faço? Peraí, mas será que é a vontade de Deus ou não é a vontade de Deus? Mas se eu fizer, acontece isso. E às vezes a gente até, quando a gente quer fazer uma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus, mesmo nós, crentes, viu? Cristãos. Quando a gente quer fazer uma coisa que a gente sabe que não é da vontade de Deus, a gente começa a querer racionalizar em cima daquilo. A gente começa a querer achar argumento para justificar a nossa ação, o nosso pecado. A gente começa a querer até achar versículo bíblico para justificar a nossa conduta pecaminosa. Nós somos terríveis, irmãos, viu? Eu falo sempre isso lá na igreja, né? Irmã Fátima, eu brinco com a irmã Fátima, Mangabeira. Nós somos terríveis, irmãos, né? Então, mas veja, todos nós fomos dotados por Deus com uma consciência, tá? Então, como eu estava falando, né? Mesmo aquelas pessoas que querem calar a voz da sua consciência, querem se rebelar contra os princípios absolutos que Deus estabeleceu, os princípios morais absolutos, essas pessoas, eu acredito que lá, bem no fundo do coração, elas sabem que elas estão erradas, mas elas querem se rebelar porque elas não aceitam aqueles valores, né? Então, vamos lá, deixa eu ver aqui. As consciências insensíveis não são capazes de servir como um guia de conduta confiável, né? Pessoas que têm consciências insensíveis demais, então essas consciências elas não são capazes de servir como um guia de conduta confiável. Por isso que a gente tem também as leis, né, civis e as leis de Deus que são estabelecidas na sua palavra também, tá? Vamos parar por aqui, pessoal, tá? Amanhã a gente volta, tá? 9 horas já. Já são 9 horas, tem várias coisas aqui que eu gostaria de falar, mas amanhã a gente volta, amanhã é sexta-feira, aí a gente fecha esse assunto aqui de sentimento de culpa, tá bom? E é isso aí, vamos cantar um louvor pra gente... vamos cantar um louvor com a Simone aqui, depois nós vamos orar, tá? Olha... A Sandra está com a gente aqui, a Sandra Rejane Alves, né, Sandra? Fica aí que a gente vai orar por você e pelo seu marido hoje, tá? Tô sabendo que vocês, infelizmente, estão aí com o vírus, né, com Covid. Vamos orar por vocês, tá bom? Vamos cantar. Eu vejo a glória
a Deus, né? Amém. A minha prima Sheila está com a gente aqui no Instagram, né? Comentou bastante coisa aqui, interessante. Legal, Sheila, ter você com a gente também, né? A Mira Vasconcelos está aqui. Amém, Pastor Ronaldo. Faltou você dizer palavra dedicada a Mira. Obrigado, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amo vocês. Amém. Mira. Quer dizer que foi para você a palavra, Mira? Foi para todo mundo. Foi para mim também. É igual quando eu falo lá na igreja, né? Eu falo lá na igreja que eu falo, ó, eu tô pregando para mim. Se servir para vocês pegam alguma coisa aí. A Marta de Souza tá falando, camisa bonita do Ronaldo. E ela não queria que eu usasse essa camisa hoje, irmãos. Quase que a gente entrou em choque aqui antes da live. Obrigado, tá bom, Vitinho. tô com sentimento de culpa agora. Amém. Irmã Lourdes pediu para continuar orando pela Adelaide, amiga dela, que está se recuperando, né? Amém. Então vamos lá. Simone vai orar. Vou colocar aqui os... Olha, irmã Simone, ora por esse casal aqui, tá? É a Sandra e o Zé Roberto, né? São meus amigos aí. A gente se viu poucas vezes pessoalmente, né? Mas é um casal super legal. Eles foram lá na nossa igreja já uma vez também. E ontem eu vi a postagem do Zé, né? Que é o esposo da Sandra, falando que ele tá com Covid, né? Ela também tá. Mas me parece que eles estão relativamente bem. Mas nós vamos orar para que eles fiquem totalmente curados. Continuar orando pela Adriana também, né? Pelo Douglas, sim, tá? Que parece que já houve uma melhora, né? Graças a Deus, também eles estão internados, né? E a Lilian também está falando aqui, ó, de cantora gospel Fabiana. Faleceu, né? Infelizmente algumas pessoas têm falecido, né? Vamos orar, né? Para que o Senhor conforte as famílias também, tá? Então é isso, gente. Nós vamos... Tem vários pedidos de oração, né? Então nós vamos orar aqui, tá bom? A Simone vai orar, nós vamos concordar nessa manhã. Amém. Vamos orar, né, gente, para que o Senhor possa cessar essa praga, né? Eu estava lendo, existem vários capítulos na Bíblia que fala sobre essa questão de que Deus permitia muitas vezes a peste e a praga, né? Mas é que na verdade era para atrair a atenção da humanidade, a atenção do povo de Deus. Mas ele retirava. Deus retira, amém? E nós vamos orar para que o Senhor, pela sua misericórdia, possa realmente estar colocando as suas mãos, né? Porque são muitas as pessoas que estão passando por este problema e muitas pessoas perderam seus entes queridos. Nós vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia e possa realmente nos livrar, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais um tempo a Tua Palavra, agradecemos pela vida dos irmãos que têm, Senhor, acompanhado conosco essas lives todas as manhãs. Amém. Eu creio que o Senhor tem abençoado, fortalecido, ó Senhor, e trazido sabedoria e entendimento aos seus corações em relação à Tua Palavra, a tudo aquilo que o Senhor tem falado nesses dias. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos seus filhos, Pai, que o Senhor possa abençoar ricamente cada um deles, guardando, livrando, protegendo, abençoando, Senhor, suas vidas em nome de Jesus. Pai, nós oramos por esses pedidos de oração, especificamente nós oramos por todas essas questões, Pai, que tem atingido, Senhor, a nossa nação e as pessoas e até mesmo a sua igreja. Ó Deus, muitas pessoas estão, Senhor, aí contaminadas, Pai, com este vírus. E nós pedimos, Pai, a Tua misericórdia, Pai. Amém. O Senhor Deus diz na Sua palavra
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, nós sabemos, Pai, que o Senhor tem o controle de todas as coisas e o Senhor permite tempos difíceis para que nós possamos nos achegar ao Senhor, para que nós possamos olhar para o Senhor, ó Deus, e, ó Pai, o Senhor é aquele que tem permitido todas essas coisas, mas nós cremos, Pai, que o Senhor é aquele que usa de misericórdia e de graça para com as nossas vidas. Por isso, alcança essas pessoas, Pai. Aqueles que estão nos hospitais, que o Senhor possa libertar, trazer saúde, restaurar a saúde, Senhor, de cada um. Pai, esteja também colocando as suas mãos sobre a Adriana e o Douglas, que estão se recuperando ali no hospital, que eles possam obter a resposta e a vitória do Senhor sobre suas vidas e testemunhar do cuidado do Senhor. Senhor, nós oramos pela Sandra e pelo Zé Roberto, que também estão aí, Senhor, contaminados por esse vírus. Senhor, liberta os seus filhos, tenha misericórdia. Pai, toma nas tuas mãos e tantas outras pessoas que os irmãos têm aqui, Senhor, compartilhado, pedindo orações, Pai. Nós oramos também pelos corações enlutados, pelas famílias perder os seus queridos, Pai, pessoas tão próximas, tão, Senhor, ali queridas, Pai. Nós oramos, meu Deus, para que o Senhor console, para que o Senhor conforte os corações, para que o Senhor fortaleça neste tempo de aflição, de dor, Pai, no nome de Jesus. Deus, nós oramos para que o Senhor nos visite a nossa nação, visite a nossa terra, Senhor, visite, Senhor, as nações, Pai, traz, Senhor, tempos, ó Pai, de paz, de refrigério, Pai, em relação a este processo de contaminação, em nome de Jesus, Pai. Nós entregamos às suas mãos, não apenas este problema, mas todas as questões, todas as situações, os desafios, as tribulações, ó Pai, todas as questões que os seus filhos têm colocado diariamente aqui, seja, ó Pai, não apenas por essas enfermidades, mas por outras questões familiares, financeiras, profissional, secular. Deus, que o Senhor possa estar indo de encontro à necessidade do teu povo, Pai. Nós confiamos, nós cremos, nós nos colocamos e dependemos do Senhor. Nós cremos que o Senhor é aquele que vai trazer a vitória, ó Pai, em nome de Jesus, sobre as nossas vidas, para a honra e para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Olha, gente, eu gostaria de aproveitar esses minutinhos finais aí para dizer o seguinte para vocês, né? Eu tenho falado algumas vezes aqui, quem ainda não conhece, a gente tem um canal no YouTube, tá? O canal, o nome do canal é Ronaldo Guedes Bezerra, que é o meu nome, tá? Lembrando sempre que o meu Bezerra é com S, tá? Então, você pode procurar ali no YouTube, tá? O meu canal, Ronaldo Guedes Bezerra, e ali você tem várias mensagens, tá? Que a gente prega lá na igreja, e tem os cursos também, né? Para quem tá chegando agora, quem ainda não ouviu, a gente tem cursos, os cursos gratuitos, tá? Fique bem claro, curso gratuito. Então a gente tem 4 cursos maravilhosos lá. Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento, Sabedoria Prática para a Vida, baseada no livro de Provérbios e Eclesiastes, e o curso que a gente está gravando esse ano, estamos chegando no finalzinho já, que é o Edificando Famílias Saudáveis. Tá? Esse curso está muito legal, né, para você que precisa de uma ação de Deus aí na sua família, no seu casamento, na sua vida conjugal, né? Ouça esse curso, Edificando Famílias Saudáveis. Está tudo lá à disposição no YouTube, no nosso canal do YouTube, tá? E também, gente, eu peço que vocês, né? Quem não me segue ainda no Instagram, me segue lá no Instagram, tá bom?
Também no Facebook tem a página, né? Você pode curtir a página Ronaldo Guedes Bezerra. Que mais? Eu queria falar também do blog, né, gente? Eu tenho o blog, se você não sabe, a gente tem o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Também você entra lá no Google e digita lá, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Eu compartilho lá esboços de pregações, de estudos bíblicos, tá? Esboços de sermões que eu prego na igreja. É uma ferramenta super útil para pastores, presbíteros, para professores de escola dominical, líderes de células, tá? Dirigentes de congregação. Então, entre lá no blog, o blog é muito acessado, esse blog, a gente já tem, acho que a gente passou de 4 milhões de acessos já esse blog, a gente está 4 milhões e meio de acessos, mais ou menos. A gente tem em torno de 1.000 a 1.500 visitas diárias, né? Então é muito legal, procura lá o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, tem várias mensagens lá, aí são mensagens escritas, tá? Enfim, é isso daí. E, permitindo Deus, então, amanhã, sexta-feira, a gente volta para concluir esse assunto sobre sentimento de culpa, tá bom? Então, dá um tchau aí pro pessoal. Tchau, pessoal. Bom dia. E até amanhã. Aproveite aí o seu dia. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Amém.